Muito bom, Shavuot Tov, vamos lá, a gente se encontra no Daf Kuf Lamed Zayin Amud Bet, começando um novo Perek, fala pra gente a Mishnah. Rav Lezer Omer, Gdolim et Mashmeret beyom tov venotnim latruya beshabat. Mashmeret é um tipo de filtro em que você pegava um pote, pegava um pano, um pano furado, tipo uma peneira, prendia ele em cima do pote, aí você jogava as coisas em cima e o que você queria caía para a parte de baixo do pote e o psoleta, a sujeira, as coisas que você não quer ficavam em cima no pano. Então, o Rebbe fala o seguinte, olha, no Yom Tov eu posso mesmo preparar essa peneira, Tolim et Mashmeret beyom tov, eu posso colocar esse pano lá, essa peneira, venotnim latruya beshabat. No Shabat eu não posso preparar essa peneira, mas se ela já estiver lá, eu posso usar ela no Shabat. Posso peneirar dessa forma no Shabat. V'chachamim omrim, em Tolim et Mashmeret beyom tov, Chamim falam que não. No Yom Tov eu não posso preparar isso, certo? É um tipo de oil arai, eu estou fazendo um oil, eu estou fazendo uma tenda, igual eu não posso fazer uma tenda, eu também não posso fazer isso no Shabat, certo? Porque me forma uma tenda bonitinha em cima do pote embaixo, vem no Tnimatruya Shabat, e no Shabat eu não posso usar, mesmo que seja preparado, tá pronto, tá bonitinho, eu não posso usar isso. A gente vai ver, mas a priori é como se fosse borer, sim, porque a parte que eu quero vai cair para baixo, e a parte que eu não quero vai ficar em cima, então é igual a borer. Mas no Yom Tov, que alguns tipos de comida são permitidas, eu posso usar isso, certo? Então no Yom Tov, no Yom Tov não vai ter problema, certo? No Yom Tov isso daqui é permitido, porque eu estou preparando comida no Yom Tov, como a gente sabe que várias coisas são permitidas de cozinhar no Yom Tov. Fala, Gmará. Ashtar, Rav Eliezer, eu sou feio, lo mosifinan, lemivad lechatchila shari. Pergunta agora o seguinte, olha, de acordo com o Rav Eliezer, mesmo acrescentar um oil arai, ou seja, mesmo que eu tenha um oil, uma tenda fixa, certo? Uma casa, algo do tipo, Rav Eliezer me proíbe acrescentar um pouquinho, mesmo que seja um acréscimo temporário, leve, ele não deixa. Aqui, de repente, lechatchila, ele me permite colocar esse pano em cima do pote para peneirar, ele não deixa nem acrescentar um pouquinho sobre um óleo já existente, que é só um acréscimo. Aqui, de repente, lechatchila, ele permite fazer, mas onde a gente encontra isso que a Rav Eliezer não permite nem acrescentar um óleo arai, nem acrescentar uma parte temporária, menos firme, menos estável. Detenata, ensinamos o seguinte, pkaka halon, eles tinham antigamente para tampar a janela, não era igual a nossa janela que abre e fecha, eles tinham realmente um pedaço de madeira que você colocava na janela e tampava ela. Então esse pkaka halon é tipo uma tampa de janela. Rebeleza, Omer Bisman, Chikashu Vetalui, Pokekimbo, vem lá, vem Pokekimbo. Se ele está amarrado na parede e pendurado, ou seja, ele não chega no chão, ele é claramente parte da parede, aí você pode pôr e tirar no Shabat. Certo? Mas ele tem que ser visivelmente, na prática, parte da parede. Ele tem que estar amarrado na parede e ele tem que estar pendurado, a ponto de não encostar no chão. Ramim fala, não tem problema. Mesmo que ele está solto, você pode colocar ele na janela, porque é só um oil arai. Você tem a parede, que é uma parede fixa, e está colocando um pedacinho de madeira para tampar a janela, é algo arai. Então a gente conta que para Blazer, mesmo colocar a tampa da janela, que é uma construção arai, é uma construção menos fixa, menos forte, temporária, é proibido. E aqui, de repente, pode colocar esse pano em cima do pote, que é um óleo, sobre essa discussão da Mishnah, falou o seguinte, todo mundo concorda que é proibido fazer um óleo arai novo, tanto no Yom Tov quanto no Shabat, certo? No Yom Tov ou no Shabat, eu não posso pegar 4 estacas de madeira, colocá-las no chão e construir um óleo, que não está lá. A machloket entre eles é acrescentar num óleo já existente. Que Rebelezer fala que não pode leosif, certo? Não pode leosif o óleo no Yom Tov, e obviamente também no Shabat, e Chachamim permitem tanto no Shabat quanto no Yom Tov leosif. Se eu já tenho um óleo, eu posso completar ele, eu posso continuar ele, mas criar um novo não. E aqui, de repente, a Rebelezer permite criar um óleo novo para peneirar no Shabat.
Fala Gmará, Rabi Eliezer Savala que Rabi Yehuda, Rabi Eliezer ele segue a linha de Rabi Yehuda, de Tânia, En beyom tov leShabbat elo ochel nefesh bilvad. Rabi Eliezer segue a opinião de Rabi Yehuda que tudo que é ligado a ochel nefesh, tudo que é ligado à preparação da comida, é permitido de fazer isso no Shabbat. Certo? Rabi Eliezer segue a opinião de Rabi Yehuda. Ele segue a opinião de Rabi Yehuda, tem um problema aqui, já estamos de volta. Que não tem diferença com relação ao Ochel Nefesh, com relação à comida, tudo é permitido no Yom Tov, então mesmo que geralmente construir uma casa, ou mesmo acrescentar alguma coisa na casa, como o cac da halona, essa tampa da janela, ele proíbe, com relação à comida ele libera completamente. Pergunta Gmará, Rabi Yehuda, desculpa, que detalhe, em Yom Tov, Shemat el Ochel Nefesh Bilvad, Rabi Yehuda matir, Av machshirei ochel nefesh, certo? Assim a gente encontra a opinião de Rabi Yehuda, que está naquela fala que, olha, não tem diferença nenhuma entre Yom Tov e Shabbat, e Rabi Yehuda permite também machshirei ochel nefesh. Não só é permitido cozinhar, mas também é permitido os preparatórios para cozinhar. Então aqui também fazer essa peneira para poder separar alguma comida e poder cozinhar é uma preparação. Não é o próprio ato de cozinhar. Então, Rabi Eliezer segue a opinião de Rabi Yehuda, que mesmo machshirei ochel nefesh, os preparativos para começar a cozinhar, ou seja, preparar, construir, formar os kelim, os utensílios que eu preciso para cozinhar, é permitido. Fala Gmará, Eimar deixa mina le Rabi Yehuda bemachshirim she'efshar lasotam me'erev Yom Tov, bemachshirim she'efshar lasotam me'erev Yom Tov mishmat lei. O que Rabi Yehuda permite preparar kelim, preparar utensílios que eu vou usar para cozinhar, é só coisas que não dá para fazer Erev Yom Tov. Mas o que dá para fazer Erev Yom Tov, Rabi Yehuda proíbe. Ou seja, de acordo com Rabi Yehuda, eu não posso, por exemplo, derreter metal para produzir uma panela para cozinhar, porque eu poderia ter feito isso antes de começar Yom Tov. O que Rabi Yehuda permite é só coisas que não dava para fazer antes de começar Yom Tov. Isso ele permite. E aqui, essa mishmeret, essa peneira, podia ter feito Erev Yom Tov. Porque, de repente, Rabi Eliezer permite. Mesmo que ele souber como Rabi Yehuda, que libera com relação à preparação de comida, uma coisa que dava para fazer antes, não posso. Responde a Gmará, de Rabi Eliezer adifa min Rabi Yehuda. Rabi Eliezer foi mais longe que Rabi Yehuda. De acordo com Rabi Eliezer, todo o preparativo de comida, mesmo produzir os kelim que eu vou usar no Yom Tov, é permitido fazer no Yom Tov, mesmo que eu podia ter feito Erev Shabbat. Então não tem pergunta. O que Rabi Eliezer permite aqui para fazer essa mishmeret, esse tipo de peneira no Yom Tov, não é contradição, porque ele proíbe completar ou acrescentar em alguma construção. Mesmo que esse óleo e esse óleo, os dois são proibidos pela construção de um óleo, de uma casa, de uma tenda. Com relação à comida, Rabi Eliezer permite tudo. Chachamim omri, ibaileu, talá mai. De acordo com Chachamim, que eu não posso colocar, eu não posso litlot, eu não posso colocar esse pano, essa peneira em cima do pote, de acordo com o Chachamim. Se eu colocar, o que acontece? Transgredir uma proibição de Oraita ou de Rabanan? Amaravel se está lá, Faravel se fala, olha, você construiu um oel, você construiu uma tenda, tá bom que não é uma tenda para morar, certo? A proibição de construir um oel não é necessariamente uma tenda para morar, mas eu tinha lá um pote aberto, eu coloquei um pano em cima, vedei ele, fechei, isso daqui é proibido no Shabbat. E no Yom Tov, Faravel é uma proibição da Torá. Amarlei Abai, ela meata, talacusa besikta, hanami de mechayev. Pergunta a Abai é o seguinte, olha, se eu tiver uma estaca presa no chão, eu colocar um potinho lá em cima dessa estaca, também é proibido de Oraita, também fiz um óleo, porque eu tinha uma estaca no chão que não fazia sombra, coloquei um potinho, prendi um potinho lá em cima, na parte de cima, então agora eu posso ficar, vai me proteger da chuva e do sol, vai fazer uma sombrinha, também é Chayav Hatat, eu não fiz um óleo de verdade aqui, eu não fiz um lugar para as pessoas morarem, não é uma coisa fixa, ela... virando Amud, conforme escreve no Aleph, ela marabai midera banani shelo yase kederek shose bechol. Por isso fala Abai que não, na verdade a proibição aqui não é uma proibição da Torá, certo? Porque eu não construí realmente aqui um oel, eu não construí uma tenda, ninguém vai ficar lá embaixo, não é algo fixo, então não é proibido pela Torá, é uma proibição de Rabanan. Porque eu estou agindo no Shabbat ou no Yom Tov igual eu ajo no Hol. Rabanan proibiram a pessoa de fazer certas coisas que ele costuma fazer durante a semana no Shabbat, para o Shabbat ter um ambiente diferente. Então aqui é algo que geralmente durante a semana eu faço assim, eu coloco o paninho lá para peneirar as coisas, mas aqui no Shabbat, Chachamim proibiram agir dessa forma, mas a proibição apenas miderabanan.
Matkit Abai Humrei Matnita. Vetane. Abai ele juntava várias coisas que são proibidas meio que pelo mesmo tema, ele colocou todos juntos em como se fosse uma braita, certo? Às vezes tem uma braita que falou que uma coisa é assur, outra coisa é assur, outra coisa é assur. Abai fez uma lista de todas as coisas que são proibidas por Oel. Então, Abai fala, ele costumava falar o seguinte: a God é um tipo de cantil de couro, que ele era mais comprido, ele tinha um lugar onde eles colocavam vinho, então o que eles faziam muitas vezes é que eles tinham um pedaço de couro grande, com um buraquinho onde dava para colocar o vinho, com um recipiente onde se colocava o vinho, e aí quando eles iam dormir à noite, eles estendiam o couro em 4 estacas, e o vinho ficava um pouco mais para baixo, num recipiente dentro, como se fosse uma bolsa dentro desse tapete de couro. E aí o vento batia, isso ficava frio durante o dia, durante a noite ficava refrescado para não estragar, para não esquentar. Então fala, God, fazer um negócio desse no Shabbat ou no Yom Tov, ou seja, eu vou estender a lona, vou estender esse negócio de couro lá em cima, para o vento passar embaixo e resfriar o vinho. Vê a Meshameret, o nosso caso da nossa Mishnah, que a gente viu, que é colocar esse pano em cima do pote. Quilá é tipo aquelas coisas que se colocar em volta da cama para proteger de mosquitos. Vekisegalin é um tipo de cadeira que se montava e desmontava, certo? Eles montavam aqui, levavam para o outro lado, montava lá, era o tempo todo eles iam montando e desmontando, que eram pessoas que viajavam de um lugar para o outro. Não posso fazer isso no Shabbat, nem no Yom Tov, vem Massapatura Valassur. Todas essas coisas são chamadas de Oel Arai. É temporário, não é para ficar lá. Eu não faço isso por muito tempo. A cadeira eu monto e desmonto, monto e desmonto. É uma coisa que as pessoas faziam isso por muito pouco tempo, depois montavam e seguiam em frente. Então são proibidos Miderabanan. O Alei Keva, mas construir um oil, uma tenda fixa que vai ficar lá por muito tempo, não posso fazer, se eu fizer, eu fiz uma proibição da Torá. A Valmita, mas uma cama que as camas deles antigamente, para não ocupar muito espaço, eram camas que ficavam de pé e deitavam. Certo? Então, se eu deixei a cama de pé para não ocupar espaço na sala, e à noite eu vou dormir, eu quero baixar a cama, então baixar a cama, ver que se trascar é tipo uma cadeira que monta e desmonta, mas ela não desmonta completamente, é tipo uma cadeira de praia, por exemplo, que você dobra ela, apoia na parede, depois você abre ela de novo, ela já está montada, ela está pré-montada, então é só dobrar e desmontar, você não precisa realmente construir. Vê a slá é a privada, certo? É colocar, eles usavam, a privada deles antigamente, era um buraco, mas eles tinham um couro com um buraquinho no meio para sentar. Mutar lintotam lechatchila, é permitido montar isso lechatchila, porque você não está realmente montando, você está só pondo e tirando do lugar. A cama você está baixando ela e levantando. Essa cadeira de praia ela já está montada, você abre e fecha, não é considerado que você está construindo ou fazendo alguma coisa no Shabbat. Então Abai listou o que é proibido de Rabanan, o que é proibido de Oraita e o que é permitido lechatchila. Vem no Tnua Truya Shabbat, foi dito na Mishnah que se eu tenho essa peneira em cima do pote no Shabbat, eu não posso peneirar coisas lá. E Baileu, Shimer Mai, alguém que sim usou isso no Shabbat, certo? Eu tinha por exemplo, eu tinha um suco de laranja que eu queria tirar as coisinhas, ou um vinho que eu queria tirar a borra. E aí eu joguei ele nesse potinho, com a peneira em cima, o vinho caiu, a bebida, o suco caiu embaixo, e em cima ficou o que eu não queria. Qual o din? Amar Rav Kahana, Shimel Chayav Chatat, falou Rav Kahana, é proibido Mideoraita, uma proibição natural, tem que trazer Korban Chatat. Matkiv da Rav Sheshet, pergunta Rav Sheshet, Mika Mide de Rabanan, Mechav Chatat, Rav Lezer Shari Lechatchila, pergunta Rav Sheshet, olha, você está me falando que de acordo com o Rabanan, quem faz isso no Shabbat é Chayav Chatat, ou seja, ele fez uma proibição da Torá. Pergunta Rav Sheshet, será que a gente tem discussões tão extremas que para Rabanan é uma proibição da Torá e para Rav Lezer é mutar lechatchila? Rav Lezer falou na Mishnah que pode usar isso sem problema. Será que a gente tem discussões tão extremas? Matki lá Rav Yossi, pergunta Rav Yossi, fala malok, por que não? A gente tem.
Arei Irshel Zahav. Irshel Zahav era um tipo de tiara que mulheres muito ricas usavam, certo? Era o formato de Yerushalayim Shel Zahav. De Rabbi Meir Mechayev Hatat. De acordo com o Rabbi Meir, uma mulher que sai vestindo isso na rua no Shabbat é Chayav Hatat, porque ela está tirando o Reshut Rabim para o Reshut Yachid, está tirando o Reshut Yachid para o Reshut Rabim, algo que é considerado um peso e não um enfeite, certo? Era bonitinho, mas Rabbi Meir fala, olha, isso aqui não é enfeite, é um peso, não pode carregar isso. Verablezer, Shari Lechatchila, Rablezer permite mesmo Lechatchila sair com isso no Shabbat. Mas aí é onde a gente encontra essa machloca. Detalhe, está escrito na Braita. Lotetzei Shaber Shel Zahav, vem meatzah Chayevet Chatat, e Rabbi Meir. De acordo com Rabbi Meir, essa Ir Shel Zahav, essa Yerushalayim Shel Zahav, ela é um peso, ela não é considerada um enfeite. Talvez, de acordo com Rabbi Meir, você colocava na sala, algo assim, mas não é para não sair com isso na cabeça. Então, se ela saiu carregando isso, é como sair carregando alguma coisa para a rua, que é proibido mideuraita. Chachamim omrim lotetze veimatzah patura. Chachamim fala, olha, não pode sair com isso na rua, mas se ela saiu, beceder, ela é ptura, ela não tem que trazer korban, certo? É uma proibição somente de Rabanan. Rabanan falam que isso daqui sim é considerado um enfeite, igual a mulher pode sair com brincos, pode sair com colar, pode sair com joias, isso também é permitido, mas por ser algo muito caro e muito bonito, Rabanan proibiram pela suspeita de que ela pode acabar tirando na rua para mostrar para uma amiga. Então, de Rabanan não se sai com isso, mas se saiu não é proibido pela Torá. Rablezer Omer, Yotzai Shah Beir Shel Zahav Lechatchila. E Rablezer fala que não, mesmo Lechatchila pode sair com isso, porque só mulheres muito, muito ricas usavam isso, e essas mulheres não tendem a ficar tirando as joias, os enfeites no meio da rua para mostrar para as amigas. Então, é um enfeite, não tem a suspeita de que ela vai tirar, pode lechatchila. Ou seja, de acordo com a Rabbi Meir, uma mulher que saiu com isso na rua é chayevet korban chatat, proibido mideuraita, e de acordo com o Rablezer é mutar lechatchila. Então a gente encontra machlokot extremas. Então pode ser que com relação ao nosso peneira, de acordo com o Rablezer pode usar isso no Shabbat, de acordo com o Rabanan é chayev chatat. Amarlei Abai, fala Abai, essa machloket aqui não é tão extrema, porque Missavar Rablezer de Rabbi Meir cai. Rablezer não está discutindo diretamente com o Rabbi Meir. Não é que Rabbi Meir falou que é Chayav Chatat e Rablezer vem falar, não, pode lechatchila, de Amar Chayavet Chatat. Rablezer não está indo de frente com Rabbi Meir. A de Rabanan cai. Rablezer está discutindo com Rabanan. De Amri Patura Valassur, ve Amar Leuihu Mutar Lechatchila. Rabanan falaram Patura Valassur, é proibido me de Rabanan, porque ela pode acabar tirando para mostrar para uma amiga. Sobre o que Rabanan falaram, vem Rablezer e fala, olha, ao meu ver, esse é Mutar Lechatchila. Ou seja, Rablezer está discutindo com o Rabanan, não com o Rabbi Meir. Certo? É um pouquinho estranho aqui, porque sof a gente encontra uma opinião que diz que é Chayav Korban Chatat e uma opinião que diz que é Mutar Lechatchila. Tá bom que no meio tem uma opinião mediana, mas ainda assim a gente tem uma machloket extrema. A priori essa é a pergunta do Tosot. O Tosot fala, Lo yadar Rabbi Mai kameshani. O Tosot fala, olha, não entendi. Que resposta é essa? Rablezer está falando com Chachamim? Rablezer não está falando com o Chachamim, Rablezer está falando a opinião dele. Se a gente comparar Rablezer com o Rabbi Meir, vai ter que Rabbi Meir é proibido de oraita e Rablezer é permitido. Então, às vezes tem machlokot extremas, certo? Então, ficou aqui realmente aqui a dúvida. De qualquer jeito, perguntamos a seguinte, Mishumai matrinan bem. Você vê o cara colocando ali o suco na peneira. E você vai falar para ele, não pode fazer isso. O que você fala para ele? Que melachá ele está fazendo, certo? Sempre que alguém faz uma melachá no Shabbat, isso quer lechayev ele korban chatat, para falar que ele transgrediu, tem que ter tem que ter uma advertência. Tem que ter alguém que chega para ele e fala, não pode fazer isso porque isso daqui é proibido no Shabbat, é assur, certo? Agora, tem que falar para a pessoa que melachá ele está fazendo. Então, que melachá tem aqui que a gente fala para a pessoa? Rabba amar mishum borer. Rabba fala que a proibição daqui é a proibição de borer. Rabbezer amar mishum meraked. Rabbezer fala que é a proibição de meraked. Meraked é tipo peneirar. Quando você peneira, a farinha fica subindo e descendo como se estivesse dançando, isso é chamado meraked. Certo? Então aqui também é parecido com peneirar e cada um explica por que ele comparou o nosso caso com cada uma dessas melachot. Amaraba que vai ter de misabra, fala Rav, olha, a priori o nosso caso, o caso que ele usa essa peneira para jogar o vinho ou jogar o suco, o psolet fica em cima, a priori o nosso caso é muito parecido com borer, certo? Borer é quando você pega o que você quer comer, você deixa o resto fora. Madar kosher borer notel ochel manech psolet, afacha nami notel ochel manech da psolet. Alguém que quer comer, certo? Você tem lá um frango. O que você faz? Você tira os pedacinhos de frango que você quer comer e deixa o osso.
Aqui também, no seu pote embaixo vai ficar só o suco, só o vinho que você quer, e o resto você vai jogar fora. Então você pegou para você mesmo o orel, a parte boa da comida, e o resto você deixa lá, você joga fora. Então aqui o nosso caso parece com borer. A Marabizeira fala, Marabizeira, que batei de Dimistabra. A Marabizeira fala, não, acho que eu tenho razão. O nosso caso parece com meraqued, que é o peneirá da farinha. Madar kosher meraqued, psolet milemala, veochim milemata, afachanam psolet milemala, veochim milemata. Aí o meraqued, que peneira a farinha, o que acontece? A farinha boa, fina, cai, e o que é grosso, que está ruim, fica em cima. Aqui também, o que é bom cai para o pote embaixo, o que é ruim fica em cima. Então, a verdade é que é parecido com os dois. A pergunta é qual é mais parecido? Será que o fato de que eu fico com o vinho embaixo é parecido com boreira, eu estou pegando a parte que eu quero? Ou talvez, aparentemente, não, isso que o psoel fica em cima e a comida boa fica embaixo, é mais parecido com meraqueda. Então, os dois trazem a opinião porque eles vêm justamente dessa forma. Tani Ram Bar Cheskel, fala Ram Bar Cheskel o seguinte, talit kfula lo yase, vem massá, patur aval assur. Talit kfula, se eu tenho um talit que está dobrado, eu não posso colocar ele, estender ele para fazer uma cobertura no Shabat, certo? É fazer um óleo. Vem massá, patur aval assur, mas se eu fizer isso, é patur aval assur, é uma proibição de Rabanan, porque não é um óleo fixo, certo? Eu não vou deixar meu talit lá muito tempo, eu vou tirar ele em breve, então é um óleo larai, é uma proibição somente de Rabanan. Aí a carucha leachut, o mexicá, mas se esse meu talit que está lá, tá, digamos, ele está preso na parede e eu tenho um fio preso nele que é só puxar para o talit cobrir, fazer uma tenda, ou seja, o talit já está pré-pronto para virar tenda, ele já está amarrado no lugar como se deve, eu só preciso puxar, certo? Igual é tris de janela, que você puxa o tris, a persiana cai, aqui também é na vertical, é só puxar o fio e ele fecha. Nesse caso, mutar lintotá lechatchila. Nesse caso, mesmo lechatchila é permitido, certo? Por quê? Porque o óleo já está produzido, já está pronto, o meu talit já está lá em cima, eu só preciso esticar ele, isso daqui não é proibido no Shabat. No Shabat é proibido pegar um talit e estender ele como cobertura, um talit que estava no chão, por exemplo, na caixa, na gaveta, colocar ele lá em cima e estender. Mas se ele já está pré-estendido, eu só preciso puxar, isso daqui não tem problema, certo? É como, aqui, essa é a fonte para o din de carrinho de criança. Tem carrinho de criança, eu posso abrir a cobertura dele para fazer sombra para a criança, proteger da chuva? Então, nesse caso, também pode, porque ele já está pré-pronto lá, é só puxar. Não é que eu estou colocando isso lá e cobrindo a criança, é só puxar. Já que é só puxar, ele já está pré-pronto, não tem problema. Baminei Rav Kahana Mirav. Certa vez, Rav Kahana perguntou para Rav o seguinte, Kilá mal. Kilá é esse negócio que protege de mosquitos, que se coloca em volta da cama. Posso colocar isso no Shabat ou não? Amarlei Afmitá Surah. Rav respondeu para ele que mesmo a cama é proibido montar no Shabat. Não só colocar esse negócio em volta da cama é proibido, como mesmo a cama é proibida. Em outra oportunidade, Rav Kahana perguntou mitá mal. Ele perguntou, olha, posso montar a cama no Shabat ou não? Amarlei afkilá muteret. E Rav falou, não só a cama é permitido montar ela, mas também colocar essa aqui lá em volta é permitido. E outra oportunidade, ele perguntou, Kilá ou mitá mal, qual o din de Kilá e mitá no Shabat? Posso montar elas ou não? Amarlei, Rav respondeu, Kilá surá mitá muteret. E Rav falou, Kilá não pode, mas mitá é permitido. Ou seja, em 3 oportunidades, Rav Kahana perguntou para Rav sobre mitá e kilá, sobre montar uma cama no Shabat e colocar esse tecido em volta no Shabat, sim? E Rav deu 3 respostas diferentes. Uma vez ele falou os 2 são proibidos, uma vez ele falou os 2 são permitidos, e uma vez ele falou que lá é proibido, o pano em volta é proibido, mas a cama pode. Por que foi essa diferença? Então, fala Maravelocacha, não tem contradição aqui entre as respostas, eram situações diferentes. Ade que amaraf mitasura que de carmenai. Isso que ele falou que mesmo a cama é proibido montar. Está tratando em uma cama que realmente desmontam e montam de novo. Era o pessoal que desmontava a cama completamente, tirava as pernas, tirava tudo e montava em outro lugar. Então mesmo a cama é proibida porque ela é realmente reconstruída, ela é desmontada e montada completamente.
Ade que amar leiaf que lá muteret, o caso em que ele falou que mesmo que lá é permitido, ou seja, não só montar a cama é permitido também montar essa tenda em volta, esse pano em volta, que derá em Barecheskel. Está tratando em uma cama e um pano em volta que já é pré-produzida, tipo deitar a cama e aqui lá em volta já está no fio, certo? Eu só preciso puxar ela já está lá em cima, já está presa, eu só preciso esticar, só esticar não tem problema, ela já está pré-pronta. Quilá, sural, mitamuteret, e o caso que Irá falou que quilá é proibido e cama é permitido, que de dar. É como no nosso caso, como as nossas camas, certo? Aqui da época da Gumará, que a cama estava só de pé, você só precisava deitar ela, certo? E nesse caso não tem problema nenhum, e aqui lá, esse pano, esse tecido em volta, geralmente ficava solto, e eu teria que colocar em cima da cama e estender ele, já que eu tenho que colocar e estender, é proibido. Se ele já estivesse lá em cima, só precisasse puxar, beceda, mas aqui que eu tenho que colocar e estender é proibido. Deixa eu ver até onde vai aqui. Ainda vai um pouquinho, então vamos parar por aqui. Escolha.